Olá, hoje nós vamos falar sobre calorimetria em continuação à aula de termometria na aula passada. Então é necessário aqui que a gente entenda a diferença de temperatura e calor. Calor, a definição de calor é energia térmica em trânsito, tá? Isso que é calor. Essa é a definição de calor. E temperatura, como já falamos, é a agitação, nível, grau de agitação das moléculas em um corpo, tá? Então, quando a gente fala tá calor ou tá mais calor, hoje tá mais calor, ou tá calor hoje, acho que amanhã vai estar calor. Isso é errado, tá? É errado falar assim. Por quê? O calor não é medida de temperatura, não é medida de temperatura, tá? O certo é falar tá quente ou tá mais quente. Isso sim faz sentido. Agora não faz sentido falar que tá calor ou tá mais calor, certo? Porque não há uma medida de temperatura, o calor, ok? É necessário compreender também que o calor ele vai ser dividido aqui em dois tipos, que é o calor sensível, né? Esse primeiro, e o calor latente. O calor latente, ok? O calor sensível, ele vai ocorrer quando haver mudança de temperatura, certo? Tanto que para se medir o calor sensível é utilizada a fórmula da quantidade de calor igual a massa do componente multiplicado pelo calor sensível e multiplicado novamente pela temperatura. Essa é a fórmula de calor latente, sensível. Mas não se assustem, eu vou falar um pouquinho sobre cada componente aqui. A quantidade de calor, vou colocar aqui, a quantidade de calor, ela vai ser medida, né, com uma multiplicação de todos esses componentes, né, vai depender do calor específico da substância, vai depender da quantidade de massa e vai depender da temperatura que está ali. Então, para haver uma mudança, né, de temperatura ou mudança na energia térmica em trânsito, é necessário aí se ter em questão a massa da substância, o soluto, né, a massa, né, o calor específico de uma determinada substância, cada substância tem o calor específico da água, por exemplo, é igual a 1. Lembrando que calor específico é medido em calorias por grau, por grama por grau, calor específico. Porque nós vamos falar posteriormente, né? Mas aqui temos a massa, né? Em gramas, temperatura, né? Pode ser em Celsius, né? O Kelvin. E a quantidade de calor. Então, essa é a formulazinha. Quando há mudança de temperatura, certo? Lembrando que a unidade de medida da quantidade de calor é caloria ou joule. Lembrando que a caloria
uma caloria equivale a 4 joule. Ok? E joule é a unidade de medida no sistema internacional, certo? Nós temos Celsius e o calor sensível é dado por caloria barra grama por Celsius, certo? Caloria barra grama por Celsius, ok? Essa é a medida de calor sensível, certinho? O próximo é o calor latente. O calor mais latente ele vai haver quando estiver em mudança, tiver mudança de estado físico, ou seja, fusão, ebulição, sublimação, condensação, sublimação. Lembrando que a vaporização ela pode ser de evaporização, ebulição, ação do tempo, a evaporização, a ebulição, ela é instantânea, e a calefação, que é instantânea também. Assim, quando cai água em uma panela quente, a água evapora rapidinho. Então, esses 3 tipos de vaporização, só para lembrar os estados físicos de uma matéria, certo? Então, o calor latente ele vai existir quando estiver nesses estados físicos. Lembrando que a temperatura ela é constante, ela não muda durante esses estados físicos, certo? Então, nós temos aqui a fórmula, né, do calor latente igual a M e L. Então, o calor latente é quantidade de calor dividido por M. Também. Ok? A quantidade de calor, e L é a quantidade de calor dividido pela a massa. L é o calor latente, tá? Aí a gente mede a quantidade de calor durante o calor latente, né? Calor sensível e quantidade de calor no calor latente, certo? Então, aqui nós temos calor sensível e latente. Para ficar mais específico, vamos falar um pouquinho sobre o calor específico, representado por Czinho, ou C minúsculo, né? O calor sensível, ele é dado, como eu tinha falado antes. Então, calor específico é a quantidade de calor necessária para que uma grama varie em 1 grau, ok? Por exemplo, o calor específico da água é 1, né? Temos aí 1, lembrando, calor, joule, né? Caloria, a unidade medida por grama e Celsius. Essa é a unidade de medida, tá? E quando for o sistema internacional, coloca joule aqui, certo? Então, essa é a definição de calor específico, que pode ser confundido com a capacidade térmica, que a definição de capacidade térmica e calor específico é bem parecida, só que aqui é um calor específico, é a quantidade específica de um elemento, tá?
Essa é a diferença. E aqui, representado por Czão, ou ser maiúsculo, é a quantidade de calor necessário para que 1 grama varie em 1 grau. Mas aqui nós estamos falando da massa, tá? Do composto como todo, e não só de um elemento, ok? Tanto que a fórmula de capacidade térmica é capacidade térmica igual a quantidade de calor dividido pela temperatura. Essa é a fórmula, tá? Então vai ser caloria por tempo, por segundo, caloria por tempo não, porque aqui é temperatura. Caloria por Kelvin, Celsius. Caloria por Celsius ou Joule por Kelvin, Joule por Celsius, enfim. Isso é capacidade térmica, né? A próxima questão é a de potência térmica, que vai medir a potência dessa energia térmica em trânsito. Ou seja, a fórmula dela vai ser igual a quantidade de calor dividido por tempo, pela variação de tempo. Não confunda o T maiúsculo e o T minúsculo, né? Capacidade térmica e potência térmica têm umas fórmulas parecidas, mas aqui é tempo e aqui é temperatura. Então, essa é a fórmula de potência térmica, que vai medir o quão potente é essa energia térmica. É utilizado geralmente para fontes renováveis, por exemplo, ou máquinas a vapor. Como, por exemplo, aqui, pela energia térmica, né? Energia fotovoltaica, tá? Ou a energia, né, de uma água quente, né? Ou, enfim, a potência de um carro, né? Se for energia elétrica e não mecânica. Então, próximo tópico é equilíbrio térmico, tá? Como eu falei anteriormente, o calor é energia térmica em trânsito. Então, um corpo ele tem uma energia térmica e outro corpo também tem calor. E ao se unirem, por exemplo, eles vão passar calor um para o outro, até chegarem a terem a mesma temperatura, tá? Corpo 1 e corpo 2 vão ter a mesma temperatura. Isso é chamado de equilíbrio térmico, quando esses corpos têm a mesma temperatura por alguns processos, como condução, que foi o exemplo dado aqui, convecção ou radiação, ok? A convecção é quando os corpos estão ao contato direto, né, desses corpos e a transmissão, o trânsito direto. Convecção é quando há uma energia trocada assim, de maneira circular, né? E a radiação é quando a energia é passada indiretamente, sem contato físico em si, né? Por exemplo, o Sol, né? Aqui nós temos o exemplo do fogão, aqui com chama e tal. Faz conta que isso aqui é um fogão, aqui nós temos o forno.
né? Aqui nós temos uma panela, tá? E aqui nós temos outra panela, fazer café com água quente, certo? Que nós podemos, só nesse exemplo, nós podemos ver os três. Aqui, faz de conta que tem água, né? Aqui nós temos o processo de convecção, porque a água ela ferve, né? E esse giro que é feito é o processo de convecção que passa, vai mudando aí a energia térmica em trânsito, vai passando de vai para baixo, para cima, enfim. Aqui nós temos uma condução direta, que a trempe esquenta a panela, a trempe aqui da panela que está em contato esquenta, né? O fogo vem direto na panela e esquenta. Aqui nós temos aqui a convecção e aqui a condução. E o forno, né? Vai esquentar aqui um bolo, por exemplo. Aqui no forno nós temos a radiação, porque através da energia quente aqui do ferro é que é feito esse bolo. Então aqui nós temos a radiação, certo? Então esses são os três tipos de uma forma de equilíbrio químico de condução, trânsito, né? De energia térmica, ou seja, de calor. Certinho? Então essa é a aula sobre calorimetria. Muito obrigada e até a próxima.